Não adianta nada você chegar lá na prova do Enem, pegar a redação e demorar horas e horas para organizar as suas ideias. Por mais que você consiga organizar a sua ideia, você já perdeu muito tempo, ficou nervoso, ficou ansioso, se desestabilizou e isso vai colocar em risco toda a prova do primeiro dia e, consequentemente, a sua aprovação. Ou seja, vai gerar uma bola de neve de coisa ruim se você não souber organizar as suas ideias na redação do Enem. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como que você constrói um projeto de texto organizado. O que significa isso? Você nunca vai começar a construir uma casa sem ter um projeto da casa, senão ela vai demorar muito e você vai ter que fazer o retrabalho, que você vai construir uma coisa que você não gostou e vai ter que destruir depois, ou seja, vai demorar e vai ser só prejuízo. A mesma coisa é a redação do Enem. Se você não souber exatamente o que vai em cada linha da tua redação, você vai ter menos resultado. E você sabe que nessa jornada, nessa corrida para o Enem, o que você não pode ter é um resultado ruim, senão vai colocar tudo em risco. Nessa aula de hoje eu vou te mostrar como construir esse projeto de texto organizado. Eu vou te mostrar o que é, afinal, um projeto de texto estratégico, por que ele é importante. Vou te mostrar no segundo tópico da aula quais são as ideias mais importantes de uma redação. Sim, existem 3 ideias que são as mais importantes. Se você souber filtrar quais são essas 3 ideias, você vai ter muito mais vantagem, porque dentro da tua cabeça você tem centenas de milhares de milhões de ideias sobre um tema. Então você tem que escolher as 3 ideias melhores. Aí alguém vai olhar para mim e vai dizer assim: Profim, mas eu já sou o oposto, eu não tenho ideias. Você vai ver que você está errado. Você, na verdade, tem muitas ideias, mas elas estão confusas e você tem a impressão de que não vem nada. Mas sim, nós temos ideias para a redação. Eu desafio você a ficar nesse vídeo para você entender que, por mais que você ache que você não tem ideia, você está confuso. E essa confusão te dá essa falsa sensação de branco. Entenda isso. Se você não for capaz de assistir uma aula de 20 minutos, como é que você vai ser capaz de passar na faculdade do seu sonho? Eu sei que você agora está vendo esse vídeo e fala assim: ah, não vou ver esse vídeo não, depois eu vejo. Então você não vai ter o seu sucesso. Eu estou te trazendo um conteúdo aqui que vai te ajudar. Então veja como que isso vai se aplicar na tua redação. E terceiro tópico da aula é como que é a técnica planejamento CDA. Vou te explicar aqui a mesma técnica que eu uso com os meus alunos da Masterclass e do Fórmula dos 3 Modelos, que é o planejamento CDA. Você vai sair dessa aula muito mais confiante e muito mais sagaz, e depois dessa aula você não vai estar mais confuso para organizar suas ideias e você vai ser capaz até de ensinar as pessoas ao teu redor a organizar as suas ideias. Se você estiver diante de uma folha de redação, a folha não vai mais te trazer aquela angústia, porque você já vai saber exatamente o que fazer. Combinado? Esse é o ponto mais importante da aula, tá? O tópico 3, o planejamento CDA. Então, eu vou separar esse vídeo aqui depois em tópicos, em capítulos. O capítulo 3 vai ser o capítulo em destaque desse vídeo de hoje. E o bônus lá no final do vídeo, técnica Demo AI de seleção de argumentos clássicos. Sim, existem argumentos que são clássicos que vão te ajudar na hora de organizar as suas ideias e vou te explicar isso aqui. No final da aula, quem está assistindo esse vídeo no ao vivo comigo vai ganhar o material. Quem está assistindo no gravado não vai ganhar. O que é um projeto de texto estratégico? Primeira coisa, projeto de texto estratégico nada mais é do que a organização prévia das principais ideias. O corretor, ele quer saber se você se organizou para estar ali. Eu, quando fazia faculdade, eu fiz faculdade de letras na FRJ, eu fiz um curso de teatro ali dentro da FRJ. A professora de teatro falava assim: a plateia sabe quando os atores se organizaram. A plateia sabe quando os atores ensaiaram. Quanto mais os atores ensaiam, mais a plateia percebe. A mesma coisa na redação do Enem. Os corretores sabem quando você ensaia as suas ideias, a liberação gradual das suas ideias. O projeto de texto é quando o aluno planeja a liberação das ideias aos poucos, no momento certo. As ideias da redação têm que ser liberadas, mas não de uma vez só. Entenda isso, pelo amor de Deus. As ideias têm que ser liberadas aos poucos. Só que pouca gente sabe desse processo de liberação gradual das ideias. E se você souber, você vai ter mais vantagem.
Como que eu faço? Agora o tópico 2 da nossa aula. Quais são as ideias mais importantes da redação? A ideia principal é a tese, é a crítica principal que eu estou desenvolvendo. E se você não sabe que é criar tese, não sabe o que é direito, eu vou te dar exemplo daqui a pouquinho, então fica ligado e vai ter exercício para a galera que está aqui ao vivo comigo. Show? Então preste atenção. O argumento 1 é a segunda ideia mais importante e o argumento 2 é a terceira ideia mais importante. Então, lá no dia da sua prova do Enem, abrir o caderno de questões, você tem que ficar ligado nessas 3 ideias. Porque o que importa no primeiro momento são essas 3. Repertório não importa nesse primeiro momento. Qual que vai ser o repertório que eu vou usar? Qual que vai ser a citação que eu vou usar? Qual que vai ser o repertório para começar? Isso não importa agora. O que importa agora é qual é a tese e quais são os argumentos. Qual é a tese? Sabe qual é o problema? O problema é que a galera chega na prova do Enem, abre caderno de questão e fica tentando conciliar tudo ao mesmo tempo. Não vai conseguir, não vai dar certo. Você, na hora de abrir o seu caderno, tem que ter um processo. Primeiro você pensa nas 3 ideias mais importantes, depois você pensa nos seus repertórios, depois você pensa na sua proposta de intervenção. Se você tentar pensar em tudo ao mesmo tempo, vai dar problema. Eu estou cansado de ver alunos e alunas que se enrolam. E vou te falar, se você se enrola, é porque você não tem técnica. Se está difícil, é porque você está fazendo errado. Eu sou dessa seguinte filosofia. Está fazendo redação, está difícil, está demorada, é porque está fazendo errado. Existe uma forma de você fazer redação em 50 minutos. E você só vai saber fazer uma redação em 50 minutos se você tiver um processo de criação de redação. Se você fizer no improviso, você não vai conseguir, cara. Eu tô cansado de ver alunos que fazem redação no improviso e, na verdade, que acham que a vida é um grande improviso. Falei disso no Instagram semana passada, que eu falei, a maioria dos alunos, dos adolescentes que eu vejo hoje nessa geração, leva a vida como se fosse um grande improviso, uma grande trend, uma grande bobeira. Se você tem essa filosofia de levar a vida no improviso, você não vai conseguir ter o resultado que você quer. Para você ter o resultado que você quer, tu tem que levar a tua vida com organização e com planejamento. Planejar. Não só a sua redação, mas tudo que você faz na sua vida tem que ser planejado. Ninguém vai colocar a gente em lugar nenhum se a gente não tiver organizado para isso. E como que eu faço para criar a tese, os argumentos dentro da minha redação? Você vai colocar em prática daqui a pouquinho o tópico 3. Dentro da minha redação, eu vou mostrar 4 parágrafos e você já deve saber dessa organização prévia. Na introdução, eu apresento todas essas 3 ideias, eu apresento as 3 ideias da redação, tá? Eu vou desenvolver o argumento 1 no desenvolvimento 1, vou desenvolver o argumento 2 no desenvolvimento 2 e vou solucionar o argumento 1 e o argumento 2 dentro da conclusão. Sim, se você não solucionar os seus argumentos dentro da proposta de intervenção, você vai se prejudicar. Quem aqui que está vendo essa aula ao vivo já sabia disso, que você é obrigado a solucionar os seus 2 problemas na sua conclusão. Comenta já sabia ou não sabia, que eu quero ver aí quem que já está ligado. Eu falei disso na aula passada, tá? É por isso que é muito importante você estar inscrito aqui no canal e ativar o sininho para tu receber todas as notificações. Porque eu posto vídeo aqui no YouTube todo santo dia. E você só vai saber se você for inscrito. Se você não se inscreve, você não vai saber. Você é inscrito em vários outros canais. Canais de entretenimento, canais que falam sobre futebol, canais que falam sobre game. Mas canal de educação tu não se inscreve. Então você vai fazer o quê? Vai se prejudicar. Vai chegar no dia da prova do Enem e vai ficar enrolado. Não que meu canal seja o melhor do mundo. Eu acho que é, mas enfim. Não que meu canal seja o melhor do mundo, mas aqui eu trago passo a passo para você escrever a tua redação e conseguir a tua aprovação. Parar de tentar fazer o Enem para sempre. Você não precisa ficar fazendo o Enem para sempre. Tu tem que fazer uma vez só, mas do jeito certo. Então o jeito certo é esse. Organizado e com tudo certinho. Quem aqui sabia? Deixa eu ver aqui. Olha, muita gente comentando que não sabia. Ó, já sabia que tinha que fazer a solução dos argumentos. Estou perguntando assim, como é que eu faço a solução dos argumentos? Ó, primeira coisa, tem que saber o que tem que ser feito. Terceiro tópico aqui agora, mais importante da nossa aula é o que é o planejamento CDA e como que ele vai te ajudar. Planejamento CDA é um recurso de memória, a gente chama de recurso mnemônico. É um recurso que te ajuda a organizar as suas ideias dentro da redação.
Esse CDA, o C, significa crítica principal. Aquilo que você vai falar de crítica principal e o que a gente também chama de tese. Quem aqui viu o planejamento CDA semana passada na minha aula? O D é o direito relacionado. Relacionado a quê? Relacionado ao tema. Tu tem que saber. Todo tema tem um direito relacionado. E o A são os argumentos. Essas aqui são as ideias mais importantes da redação. Então, abrir o caderno de questões, a primeira coisa que você vai escrever é CDA. CDA. Crítica, direito, argumentos. Comenta aí no chat, galera. Bota aí. Bota aí. CDA. Quero que todo mundo comente agora no chat. CDA. Coloca essa sigla aí. Porque quando você abrir a sua prova do Enem, você tem que escrever o CDA. Não é para escrever o repertório, não tem repertório nessa sigla. Não é CDAR, não é, sei lá, Sidra, não é Sidra, não tem nada disso. Você vai escrever só o C, D e o A. Preste atenção nisso, porque isso é um processo que eu ensino para os meus alunos da Masterclass Enem e do Fórmula dos 3 modelos. Depois que você entender a sigla CDA, você tem que saber o que é o C. Você tem que escrever o teu planejamento, tá? Não adianta você criar apenas na cabeça. Não adianta você criar apenas no campo das tuas ideias. Tem que escrever. Quando você escreve, você consegue facilitar o teu processo de organização. A nossa cabeça nos trai muito, então você tem que organizar as tuas ideias. A primeira coisa que você tem que fazer é escrever qual que é a sua crítica principal, que é o C. Crítica principal é a opinião que você tem que dar sobre o problema do tema. Sim, a redação do Enem, você é obrigado a dar uma opinião. Ah, mas me disseram que eu não posso dar minha opinião na redação do Enem. Mentira, pode dar. Além de poder, tu deve, tu é obrigado. O texto do Enem, ele é uma dissertação argumentativa, tem que mostrar a minha opinião. É claro que eu não posso dizer eu penso, eu acredito. No Enem não, na UERJ pode, mas no Enem você tem que dar a sua opinião de forma em terceira pessoa, tá? Não vou falar disso, não vai bolar a tua cabeça. E você tem que obedecer o seguinte macete para criar a sua tese. Crítica principal também recebe o nome de tese. A partir do momento que você entender que na redação do Enem as ideias têm nome, ideias recebem nomes na redação. E a ideia da crítica principal recebe o nome de tese. Para você fazer a sua tese, você vai pegar o seguinte, pega o tema e identifica o problema dele. Olha o tema e identifica o problema que ele tem. Fez isso, você vai dizer duas coisas, vai escolher, tá? Ou você diz que ele representa um grave problema, ou você diz que ele é tratado com negligência. Então eu vou fazer aqui um exercício com vocês, tá? Exercício aqui agora rapidão. Vamos supor que o tema da redação do Enem deste ano seja violência doméstica contra crianças. O problema da violência doméstica contra crianças no Brasil. Esse é o tema. Show! Qual que é o problema desse tema? O problema é Brasil? O problema são as crianças? Ah, as crianças se mostram um grave problema? Não! O problema não é crianças. O problema não é o Brasil. O problema é a violência doméstica contra as crianças. Então, aqui, dentro do tema, você acabou de identificar qual que é o problema dele. Um problema muito real, muito sério. Esse é o problema do tema. Feito a identificação, você vai identificar o problema do tema e agora você vai fazer o seguinte macete. Você vai dizer, problema do tema representa grave problema ou problema do tema é tratado com negligência. Como é que vai ser então? A violência doméstica contra crianças. Esse é o problema do tema, certo ou não? Aí você vai escolher qual que vai ser o caminho que você vai tomar. Ou eu digo que essa violência ela representa um grave problema, mas na minha opinião isso é óbvio, porque se é uma violência já é um problema, então eu não vou por esse caminho.
Eu vou dizer então que isso é tratado com negligência. O que significa negligência? É quando você sabe que vai dar merda, mas você não faz nada para resolver isso antes de acontecer. Negligência é isso. Eu sei que alguma coisa está muito prestes a dar errado, mas eu não ligo para isso, eu deixo dar errado. É que nem muitos adolescentes com o Enem. Muita gente sabe que tem que fazer Enem, mas não estuda, não faz redação, não se inscreve num curso, não vê vídeo, não é capaz de ver 15 minutos de aula de YouTube porque fala que está com preguiça. Isso é negligência, é colocar a sua mão no acaso, colocar a sua aprovação no acaso. Negligência. Tem muita gente que começa a estudar para o Enem e é negligente com os estudos e, consequentemente, não vai ter resultado. Então, a violência contra as crianças, eu vou dizer que é tratada com negligência. Ok, pronto. A violência doméstica contra as crianças é tratada com negligência. Essa aqui é a frase inicial da minha redação, que eu vou chamar de crítica principal ou então chamo de tese. Ah, mas onde que eu boto essa tese? Calma que daqui a pouco eu vou te explicar onde cada ideia se encaixa. Você primeiro tem que saber escolher as suas ideias, depois tu vai desenvolver. Primeiro eu escolho, depois eu desenvolvo. Escolho e desenvolvo. Não fica preocupado agora com o repertório, nem com nada que não seja o que eu já te falei. Ó, outro exemplo de tese. A intolerância religiosa representa grave problema, isso é uma tese. Outro exemplo, o lixo eletrônico é tratado com negligência, outra tese. Pronto, você agora já sabe criar tese. Quem aqui já se garante, já sabe que aprendeu a criar tese, comenta aí, profinho, aprendi. Agora eu aprendi a criar tese, que eu quero que você escreve aí. Escreve aí que a Amanda está com vocês no chat. Ah, mas e se o tema não tiver um problema expresso? É porque você não conseguiu encontrar. Porque todo tema vai ter um problema. Todo tema vai ter um problema. Por exemplo, todo tema tem um problema e uma vítima. Todo tema sempre, necessariamente, vai ter um problema e uma vítima. Por exemplo, vamos pegar um tema aqui. A importância do trabalho voluntário no contexto de crises climáticas. Não, no contexto de acidentes naturais. Olha esse tema. A importância do trabalho voluntário no contexto de acidentes naturais. Tema muito importante para nosso contexto, já que a gente sabe que a gente está vivendo várias crises de acidentes naturais, de grandes chuvas que causam enchentes, que causam deslizamento, terremotos em outros países, né? Mas esse aqui tem que ser no Brasil. Então, acidentes naturais são acidentes da natureza. Grandes chuvas, deslizamentos, desmoronamentos, pessoas que ficam sem lar, pessoas que ficam sem suas casas. E aí esse tema ele vai trabalhar essa importância. Esse é um tema. E aí muita gente vai olhar para esse tema e vai falar assim, esse tema não tem problema. Esse tema não tem nada negativo, ele fala da importância. Mas entenda uma coisa agora. Se eu chego para você e falo assim, você tem que tratar os estudos com a devida importância. Você tem que tratar a tua aprovação com a importância certa. Se eu falo isso para você, nas entrelinhas, o que eu estou querendo dizer? Que você não está dando a devida importância para os seus estudos. Se a tua mãe chega para você e fala assim, tu tem que dar importância para o teu pai. Tu tem que dar importância para ele. O que ela está dizendo nas entrelinhas? Que você não está dando importância, você está negligente, você não tem empatia. Então aqui eu tenho que encontrar. Se eu estou pedindo para as pessoas darem importância para o trabalho voluntário, é porque elas não estão dando, são indiferentes. Quantas pessoas você conhece que são indiferentes aos outros, que não ligam, não têm empatia? Então o problema desse tema nada mais é do que a falta da importância. E qual que é o nome da falta da importância? indiferença. Então, toda vez que o Enem trouxer a palavra a importância, na verdade, nas entrelinhas, ele quer que você trabalhe, critique a indiferença das pessoas. Então, qual que vai ser o problema do tema? A indiferença
acerca do trabalho voluntário. Ok. E qual que é a vítima desse problema? Você consegue me dizer qual que são as vítimas? Quais são as vítimas? As pessoas prejudicadas pelos acidentes. Todo tema vai ter um problema e uma vítima. Todo tema vai ter essas duas coisas. Inclusive, se você for pegar todos os temas do Enem até hoje, você vai conseguir identificar essas duas coisas. Deixa eu te mostrar aqui um material muito legal que é do Fórmula dos Três Modelos. Dentro do Fórmula dos Três Modelos, eu ensino exatamente isso. Eu mostro que todo tema tem 3 problemas envolvidos. Deixa eu ver aqui. Todo tema cobrado pelo INEP ou tem como vítima o meio ambiente, ou tem como vítima a coletividade, ou tem como vítima grupos específicos. Então, esse tema aí, a grande vítima são grupos específicos. Aqui, ó, peguei os temas do Enem até hoje e coloquei aqui. Por exemplo, tem um tema do Enem que é sobre histórico e desafio de valorizar o professor. Foi o tema cobrado no Enem PPL 2015. Esse tema, ele afeta grupos específicos. O tema do Enem 2022, que foi sobre valorização de comunidades povos tradicionais, afeta grupos específicos. Coletividade, o tema do Enem 2021, invisibilidade e registro civil, afeta a coletividade. Aqui, ó, novas formas de consumo consciente, afeta a coletividade. Um pouquinho meio ambiente também. E o tema que envolve com o meio ambiente como afetado, tema do Enem 2014, terceira aplicação, alternativas para a escassez de água, falta de recursos hídricos. Então, entenda agora, eu tenho que ter um comportamento para cada um dos 3 tipos de tema. Temas que envolvem meio ambiente, coletividade e grupos específicos. Imagina você tendo um modelo certinho para cada um dos 3 tipos de tema. Se você não tiver esse comportamento, você vai chegar lá na prova do Enem e vai ficar perdido, perdida. Imagina só você com vergonha porque todos os seus amigos foram bem e você foi mal. Imagina só você com vergonha de ver a nota do Enem porque você se enrolou. Imagina só você chegar pro teu pai e ele perguntar assim, e aí, como é que foi na prova do Enem? Você não querer dizer e desconversar porque você tá com vergonha de falar para ele que fracassou de novo. Isso é muito ruim. Você só vai passar por esses traumas se você não se prepara bem. Agora, imagina você chegando na prova do Enem já sabendo qual vai ser o comportamento do tema dentro desses 3. Imagina você saindo do Enem feliz e dando aula para os teus amigos e falando assim, ó, o tema do Enem esse ano ele falou sobre a coletividade, então não tem problema, você tem que identificar o planejamento CDA, fazer aqui a abordagem do tema, usar esse modelo, pronto. Você vai ter muito mais segurança e você vai ter muito mais sucesso. Imagina você feliz chegando pro teu pai para também falar assim, pai, eu agora sou confiante, tô confiante que eu fiz uma boa redação. Você só vai conseguir isso se você tiver um planejamento. Nessa aula eu estou te dando um caminho do planejamento. Só que esse caminho ele só vai ajudar se você tiver um padrão para seguir. E esse padrão se chama Fórmula dos 3 Modelos. Na Fórmula dos 3 Modelos você tem 3 modelos, o nome autoexplicativo, um modelo para grupos específicos, um modelo para coletividade e um modelo para meio ambiente. Dentro desse curso rápido, você consegue ver em um dia, cara. Tu tem um dia para dedicar para a tua vida toda. Se você tem um dia para você conseguir salvar o teu Enem e já conseguir evoluir rápido, entra hoje no Fórmula dos 3 Modelos. Vou pedir para Amanda deixar o link aí para você se inscrever. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mentira, tem sim. O curso custa R$ 127,00. Você consegue dividir em 10 de 12 e 17. R$ 12,17 é o que você precisa para conseguir entrar no Fórmula dos 3 Modelos. É porque muita gente fala que não tem dinheiro, mas na verdade está querendo dizer não tem prioridade. Porque R$ 12,00 você consegue encontrar. Eu, quando era mais novo, eu catava latinha para conseguir minhas coisas.
Só que hoje ninguém, pelo menos que eu vejo, a maioria dos alunos que eu vejo, não estão dispostos a pagar o preço. A pagar o preço não só de dinheiro, pagar o preço de esforço e de dedicação. Então, se a tua desculpa é preguiça, então nem entra no curso, porque não tem como você ter preguiça para alcançar os seus objetivos. Então, um aluno preguiçoso não vai conseguir aprovação. Eu quero no curso alunos que sejam esforçados. Não estou falando em talento, estou falando de esforço. É o esforço que vai fazer você alcançar o teu objetivo. Se você tem preguiça, então muda o teu comportamento. Se você tem esforço, então seja bem-vindo ao Fórmula dos 3 modelos. Ok? Ó, estou falando duro com vocês pelo bem de vocês, porque eu sei que se eu ficar aqui passando pano para a tua preguiça, passando pano para a tua falta de empenho, você não vai conseguir alcançar o teu objetivo. Eu vou ter um inscrito no canal, vou ter uma pessoa que está vendo a live, mas não vai ajudar em nada você, porque você não vai conseguir. Preguiça não vai te levar a lugar nenhum. O conteúdo, comprometimento e esforço é o que te leva a lugar. Eu quero que você, de fato, tenha aprovação esse ano, para que você consiga aí alcançar o teu sonho e não ter mais que se preocupar com o Enem. Imagina só, cara, você não ter que se preocupar com o Enem nunca mais. Quem aqui que está vendo essa aula não quer mais se preocupar com o Enem? Fala assim, não quero mais. Já chega de se preocupar com o Enem. Só esse ano vai ser o último. Então, esses aqui são os exemplos de tese. Show! Depois que eu tenho a tese, eu tenho direito relacionado. Qual que é o direito? Eu sempre tenho que encontrar um benefício relacionado ao tema. Qual que é o benefício relacionado ao tema? Eu tenho que encontrar. E outra coisa, todo benefício está ou no próprio tema ou na coletânea. Então, por exemplo, se eu tenho lá o tema Desafios da inclusão educacional do autista. Desafios da inclusão educacional do autista. Qual que é o direito? Está no próprio tema. Inclusão e educação. Inclusão e educação. Mas se você tiver dificuldade de encontrar, eu criei um macete que é o Socidivaplu. Socidivaplu. Comenta aí no chat. Bota aí. Eu nem tô vendo o chat, né, galera? Olha, a galera aqui falando. Profim tá polêmico hoje. Profim tá irritado. Não é irritado não, cara. Eu tô meio indignado, porque eu vejo muita gente que não tá ligando pro futuro. Mas você que tá aqui comigo uma quarta-feira à noite, você tá ligando pro teu futuro. Você que tá aqui toda quarta-feira comigo nas lives, você é comprometido. Meu compromisso é com você. Então vamos lá. Comenta aí no chat agora. Socidivaplu. O que é o... Comenta aí, galera. Socidivaplu é um recurso de memória para você entender quais que são os direitos fundamentais que estão lá no artigo 1º da Constituição Federal. O só é o soberania, que quer dizer que a nossa sociedade ela é soberana para tomar suas decisões. O Brasil é soberano. O Brasil não pode ser mandado por ninguém. A ONU ela não pode mandar no Brasil. A ONU ela vai dar sugestões, mas ela não pode mandar. O si, cidadania, nós temos direitos e deveres. O di, dignidade humana, nós somos sujeitos de direitos e todos nós somos dignos de sermos tratados com respeito. Valores do trabalho e pluralismo político. Pluralismo político é que nós podemos ter vários partidos, podemos ser adeptos de várias ideologias, não somos obrigados a ter uma ideologia só. Socidivaplu. Então, coloca isso aí. Tem outras dezenas de direitos que você pode colocar também. Então, dá um print dessa tela aí agora, me marca no Story. Quem me dá um print dessa tela agora e me marcar nos Stories, eu vou recompartilhar. Show? Esses são os direitos. Então, por exemplo, estou fazendo uma redação sobre meio ambiente. Lá no Fórmula dos 3 modelos, por exemplo, o direito é equilíbrio ambiental. Estou fazendo uma redação sobre, sei lá, dignidade da população idosa. Proteção a idoso e dignidade humana. Show? Então, beleza? Esse aqui é o direito. Dentro desse tema aí que a gente trabalhou da violência doméstica contra as crianças, o direito é proteção à infância. Tá aqui, ó. Proteção à infância. Proteção à infância. Direito 18. Tá entendendo? Sempre vai ter um direito relacionado ao tema. E você vai ter que encontrar no CDA. E o que são os argumentos? É o A do CDA. Argumentos são causas, explicações ou consequências. E aí eu quero te mostrar agora quais que são os argumentos padrão, argumentos clássicos, que você vai escolher. Argumentos clássicos são desigualdade social, egoísmo, maldade humana.
omissão do Estado, antigos pensamentos e a invisibilidade social. Então, eu tenho que agora encontrar quais que são os direitos relacionados ao tema. Vamos supor que a gente esteja fazendo redação sobre violência doméstica contra as crianças. O que é a causa da violência doméstica? Causas para... Quero que você agora me responda no chat. Coloca no chat aí. Qual desses argumentos clássicos pode ser a causa para a violência doméstica? Desigualdade social significa dizer que só as crianças pobres são vítimas de violência contra as crianças? Não. Então, desigualdade social não é um argumento válido para esse tema. Egoísmo. Os pais pensam em si mesmo apenas e por isso batem nas crianças? Não sei se o egoísmo, não sei se egoísmo é o caso não. Então não vou escolher não, tá? Se não se encaixou bem, então não escolho porque vai me dar trabalho para desenvolver depois. Maldade humana pode ser uma das causas para a violência doméstica contra as crianças? Sim. Então aqui isso aqui vai ser um argumento número 1. Vou escolher ele, tá? Como argumento número 1. Omissão do Estado pode ser uma das causas para a perpetuação da violência doméstica contra as crianças? Sim. O argumento 2. Já escolhi os 2 argumentos, então não preciso dos outros. Não preciso nem de antigos pensamentos nem invisibilidade, mas só para te mostrar. Invisibilidade se encaixa nesse tema? Sim, porque a população infantil que sofre com a violência doméstica contra as crianças, ela é tratada com indiferenças. A sociedade não enxerga essa violência, e por isso que o nome é invisibilidade. E antigos pensamentos também não acho que tem muita relação com esse tema. Então eu vou escolher o M da maldade humana e o O dos antigos da omissão do Estado. E esses vão ser meus argumentos. Quem é que entendeu essa lógica de seleção dos argumentos para esse tema? Comenta aí, profinho. Entendi, muito bom, show de bola. Ótimo, profinho. E agora vamos fazer aqui uma coisa, não ia fazer não, mas vou fazer, tá? Eu vou aqui e vou pegar a folha de redação do Enem. A folha que eu uso com os meus alunos do curso, com o pessoal da Masterclass. E aí a gente agora vai fazer a separação dos parágrafos. Vamos lá. Dentro dessa redação, eu vou ter 4 parágrafos que eu tenho que escrever. O primeiro parágrafo, ele se chama introdução. A introdução, ela vai até a linha 6, mais ou menos, tá? Beleza. Dentro da introdução, dentro da introdução, eu vou apresentar a minha tese, vou apresentar o meu argumento 1 e vou apresentar o meu argumento 2. Show? A minha tese vai ser que a violência doméstica contra as crianças é tratada com indiferença. É tratada com indiferença. Show! O argumento 1 vai ser maldade humana. E o argumento 2, omissão do Estado. Muito bom. Então, esses aqui são... Esse aqui é o meu projeto de texto. Meu projeto de texto é esse. A tese, a violência doméstica contra as crianças é tratada com indiferença. Desculpa aí, a letra tá feia, mas a ideia tá boa. O argumento 1 vai ser maldade humana, o argumento 2 vai ser omissão do Estado. Isso aí eu vou apresentar tudo na introdução. Pronto. Como que eu apresento? Você vai escolher o modelo do fórmula dos 3 modelos que mais tem a ver com um desses temas, que é sobre minorias, grupos específicos que são afetados. Vou te mostrar, inclusive, aqui. Ó. Coloquei para o meu material do fórmula dos 3 modelos. Deixa eu ver aqui, modelo para minorias. Modelo para minorias. Muito bom esse aqui, ó. Ó, aqui eu vou dizer
que o grupo afetado são as crianças que são vítimas da violência doméstica, o direito relacionado à proteção à infância, e aqui eu já apresento os dois argumentos. Aqui eu apresentei o invisibilidade social, e aqui eu apresentei a omissão do Estado. Esse cara aqui vai ser o argumento 2, esse cara aqui vai ser o argumento 1. Nesse projeto desse vídeo que eu estou gravando agora com você, eu não escolhi invisibilidade social, eu escolhi a maldade humana. Então, só para você entender, se eu tivesse que fazer a redação agora sobre esse tema, eu poderia muito bem usar aqui, ó, há de se combater a maldade humana. Entretanto, ó, com efeito para... Como é que eu apresento os meus argumentos? Para solucionar o impasse, há de se combater a maldade humana e a omissão estatal. Pronto, apresentei. Olha a minha tese. Entretanto, as crianças vítimas da violência doméstica não vivenciam o direito constitucional na prática, o que representa grave problema. Essa é a minha tese. Então, você percebe que eu já apresentei as minhas 3 ideias dentro do parágrafo de introdução. Muito bom. Isso aqui é isso que eu quero que você faça dentro desse parágrafo. Show! Aí depois que você faz essa apresentação, não é para você desenvolver o teu argumento ainda, só para tu apresentar de forma bem superficial o argumento. O argumento ele vai ser desenvolvido depois. Então, por exemplo, no início do seu desenvolvimento, então, isso aqui que eu fiz agora com você é da introdução. A sua introdução vai da linha 1 até a linha 6, tá? Por exemplo. Depois que você sai da sua introdução, você vai da linha 6 até a linha 15. Da linha 7, né? Até a linha 15. E vai fazer o seu parágrafo de desenvolvimento 1, chamado de D1. Show? E aí você vai começar a tua frase mais ou menos assim, ó. Diante desse cenário, vírgula, a maldade humana. Não, já usei maldade aqui, então vou usar a hostilidade dos indivíduos. Para não repetir maldade humana, eu vou colocar a hostilidade dos indivíduos. Motiva a violência doméstica contra crianças. Pronto, já fiz aqui a primeira frase do meu argumento, do meu desenvolvimento. Essa primeira frase, essa frase, galera, entenda uma coisa, essa frase que apresenta o seu argumento, ela recebe um nome. Todas as ideias têm nome na redação. E o nome dessa ideia é tópico frasal. Tópico frasal é a ideia que apresenta o argumento no início, no topo do parágrafo. Por que o nome é tópico frasal? Porque eu tenho uma ideia que está no topo do parágrafo e é uma frase que apresenta o argumento de número 1. Então aqui eu vou falar sobre maldade, vou dar exemplo, eu vou falar sobre a Hannah Arendt, da banalidade do mal, vou contar exemplos de crianças que morreram vítimas dessa agressão, e vou falar muita coisa aqui nesse argumento, tá? Mas isso é tema para outro vídeo de desenvolver. Desenvolver é uma outra coisa, organizar é o primeiro passo. Depois que eu saio do argumento do desenvolvimento 1, vou para o desenvolvimento 2, e vou da linha 16 até a linha 23. É isso que eu ensino para o pessoal do Fórmula de 3 Modelos. Eu ensino a ter previsibilidade de quantas linhas você vai escrever. E lá tem modelos de desenvolvimento também, tá? Então aqui, no desenvolvimento 2, eu vou só falar de omissão do Estado. Vou colocar assim, ó, ademais, vírgula, a omissão estatal favorece a impunidade dos agressores no contexto da violência doméstica. Pronto, aí fiz aqui o meu tópico frasal do desenvolvimento 2. Deixa eu botar em azul para manter o paralelismo da cor aqui, tá?
Pronto, esse aqui vai ser o meu tópico frasal 2. Tópico frasal baseado no argumento 2. Omissão do Estado. Aqui eu vou falar sobre Estado que deveria fazer uma coisa e não faz, leis que não são cumpridas, leis que ainda são muito novas, por exemplo, existe agora uma lei de combate à violência doméstica contra crianças e foi tornada crime hediondo, mas é recente, então o Estado tem que ter políticas públicas. Aqui eu vou dizer que o Estado não tem políticas públicas, vou falar sobre John Locke, por exemplo, sobre Norberto Bobbio, que são repertórios de Coringa, para falar sobre omissão do Estado. Show? E aí depois eu venho para a minha conclusão. A conclusão ela vai da linha 24 até a linha 30. E na conclusão eu tenho que retomar a tese, dar uma solução para o argumento 1 e dar uma solução para o argumento 2. Então aqui, a solução para o argumento 1, eu vou solucionar na ação, e o argumento 2, eu vou solucionar na finalidade. Não vou conseguir explicar isso aqui agora, porque a nossa live já está ficando longa, mas só para tu entender que existe um processo de solução dos argumentos. Argumento 1, eu soluciono na ação. Argumento 2, eu soluciono na finalidade. Eu ensino isso para o pessoal da Masterclass Enem e da Fórmula dos 3 modelos. Não vou conseguir ensinar agora aqui, mas saiba que isso existe. Não é obrigatório, mas facilita muito. E é por isso que os nossos alunos conseguem fazer redação em 50 minutos, em 1 hora no máximo, e conseguem ter bom resultado. Por quê? Porque tem um processo de solução dos argumentos. Inclusive, esses tópicos frasais que eu estou mostrando para vocês aqui agora, eu não estou tirando da minha cabeça, não. Esses tópicos frasais, eles são tópicos frasais já prontos. Aqui, ó. Por exemplo, o tópico frasal 1, eu usei o X motiva Y, que é a minha técnica de criação de tópicos frasais. A violência doméstica contra as crianças, a maldade humana, que é o X, motiva a violência doméstica contra as crianças. Pronto. Então, isso aqui é a minha estratégia de tópicos frasais. Show de bola? Muito bom. Volta para cá, então. Cadê? Onde é que eu estava? Aqui, ó. Então, basicamente, é assim que vai ser o seu projeto de texto. Na introdução, apresento tese, argumento e argumento 2. No desenvolvimento 1, eu faço o meu tópico frasal baseado no argumento 1. No desenvolvimento 2, eu faço o meu tópico frasal baseado no argumento 2, usando as técnicas de tópico frasal. E na conclusão, eu soluciono o argumento 1 na ação, o argumento 2 na finalidade. Pronto, aí. Meu projeto de texto está organizado. Está super organizado. Ok ou não ok? Comenta aí, quem aprendeu alguma coisa na nossa aula de hoje? Fala assim, profinho, aprendi. Hoje eu aprendi muita coisa aqui na aula. Comenta aí, hashtag aprendi. O que você aprendeu hoje aqui? Você aprendeu o que é um projeto de texto estratégico, quais são as ideias mais importantes da redação, você aprendeu o planejamento CDA e aprendeu a técnica do DMO para a seleção dos argumentos.